Saúde a igreja para a paz do Senhor, amém? Inicialmente eu convido você a ficar em pé, fazendo um favor, só mais um minuto do seu tempo. Tá? A Bíblia diz: quão bom e suave que os irmãos vivam em união. E às vezes a gente entra na igreja porque chegamos em horários diferentes, não dá tempo de cumprimentar esta ou aquela pessoa. E é interessante porque esse é um ambiente que a gente vai falar com o amor de Deus, né? Vamos falar daquilo que Deus gosta, daquilo que nós estamos fazendo, e Deus gosta que a gente tenha comunhão um com o outro. E é interessante, eu já estou acostumado a observar que as pessoas entram na igreja, está bom, a palavra vai embora, e nem falam um oi, boa noite, como é que vai aí? E às vezes nem o pastor cumprimenta também. Eu pediria que para você poder receber essa palavra e ser bastante abençoado essa noite, começasse abraçando o seu irmão da direita, da esquerda, pode sair do lugar também, só não vai embora, porque a padaria está aberta, a pessoa está vai comprar pãozinho. Mas olha, eu não sei qual é a sua consideração que você tem pelo pastor, pela pastora, e às vezes a pessoa vem na igreja e não cumprimenta. Será que eu tenho aí um grupo que pode vir aqui abraçar o pastor, falar: oi, como é que vai? O senhor está forte, precisa de alguma coisa? Não, pastor, não pergunta. Pastor, não pergunta se está precisando de alguma coisa, não, é só abraçar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer, poder se acertar, agradecer a equipe de louvor, que fez tudo com excelência, agradecer a pastora, que nos dirigiu o louvor, porque às vezes nós achamos que louvor é só pegar um baixo, uma bateria, um violão, uma guitarra e começar a cantar. Isso aí qualquer pessoa faz, mas louvar a Deus e fazer o que fizeram aqui, ministrando ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente não tem o dom do que foi falado em línguas, mas com certeza os anjos se agradaram, receberam o louvor, entregaram ao Senhor, que recebeu como cheiro suave e agradável, e nós já estamos sendo abençoados nesse lugar. Amém ou não? Amém. Nós pregadores somos como nutricionistas espirituais. Você vai numa nutricionista, não sei se você tem esse hábito, eu tenho cada 6 meses, e lá ela sempre apresenta, na maioria das vezes, coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, começa pela lista do que ela pede para comer. E na lista nunca tem 2 feijoadas por dia, 1 litro de Coca-Cola, 2 pudim. Não que eu odeio ela sobre isso, mas eu sempre falo para ela: será que você não pode pôr pelo menos 3 pãozinhos para 6? Um dia sim, um dia não, ou só de manhã? Não, o senhor já comeu pão demais, não pode comer. E a palavra do nutricionista espiritual, muitas vezes, ela não agrada a todos. Mas eu penso assim, né? Se verdadeiramente Deus nos ama, e eu sei que Ele ama, por que Ele haveria de deixar a gente comer um alimento no dia a dia que está nos prejudicando? Que seria o pãozinho, a feijoada. Então, Ele agora vai apresentar um alimento que vai nos deixar mais forte espiritualmente. Posso subir um amém ou não? Cada vez que você não falar, eu prolongo 15 minutos na pregação. Você crê que Deus está aqui? Amém ou não? Amém. Também precisa querer que eu vou embora mais cedo, né? Salmos 42, abre, eu vou procurar ler Bíblia, que é para isso que a gente veio aqui. Bíblia. Segundo Salmo 42. E talvez você esteja aqui vivendo uma crise muito grande. Eu sei o que é isso, porque eu passo por isso. Seu pastor passa por isso, sua pastora passa por isso. E talvez você está vivendo uma crise muito grande. E você não percebeu que a sua crise que você está vivendo é por causa de algumas atitudes que você tomou, algumas decisões que você tomou erradas. Semana passada, mês passado, 1 ano atrás, por
porque as suas atitudes definem o seu futuro. E de repente você está vivendo uma situação insuportável. E você precisa de uma coisa na sua vida, só você sabe na sua particularidade, mas você tem que entender que para você ter uma coisa que você não tem, você tem que fazer uma coisa que você não faz. É como uma pessoa que ligou lá em casa, desesperada, eu vi pelo desespero da pessoa, olha por mim que paga que estou precisando de muito dinheiro. Não, tudo bem, gente, vamos conversar. Mas, não, olha, eu estou precisando de muito dinheiro, você ora para mim, porque eu estou precisando de muito dinheiro. Falei, tá certo, não, tudo bem. E conversando, eu percebi que ele não faz algumas coisas, na verdade ele não faz nada. Então eu falei, olha, existe uma solução para você arrumar bastante dinheiro. Ah, graças a Deus, como é bom falar com o homem de Deus, né? Ele se arrependeu de ter ligado para mim. Eu falei, para você arrumar bastante dinheiro, é só você trabalhar. Por quê, irmão? Parece agressivo, mas o povo de Deus, de uma forma geral, acha que o dinheiro cai do céu. A pessoa tem um certo limite, ela pode ganhar 2, 3 mil, 5 mil, isso é fácil. Mas dali para frente, 10, 15, 25, 30, 120 mil e até mais, a gente ganha isso por dia, você tem que estudar e muito, fazer faculdade, pós-graduação, doutorado. Quando você vê grandes organizações, você pega, eu gosto da minha operadora, claro, você vai ver que o camarada é um dos mais ricos do Brasil e ele fez engenharia civil. O Grupo Pão de Açúcar também, se eu não me engano é a Bíblia Diniz, né, pastor? Ele também fez faculdade de economia. Então, a pessoa ela não quer estudar, não quer trabalhar e acha que Deus vai derramar dinheiro do céu. Não é assim. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, sem agressividade e sem ofender, porque esse não é um lugar para isso. Com jeitinho, tá? Precisa trabalhar, meu irmão. Agora dobre a sua atenção. Outubro de 2024, uma mulher ligou para mim. Também não precisa ficar com medo, pode ligar para mim, tá? É que é bom ser sincero com a pessoa do que mentir para ela, né? E essa mulher começou a falar umas coisas que me preocupou muito. Ela disse, pai, eu preciso que você ore, porque eu não consigo pagar minhas contas. Eu falei, não, para mim, eu às vezes também não consigo pagar as minhas, né? Mas até aí tudo bem, vamos orar. Não tem mais. Meu celular quebrou e eu não consigo comprar outro. E eu estou usando o meu marido para falar com você. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A menina trancou a matrícula na faculdade porque não tem dinheiro para pagar, porque ela perdeu o emprego, faz 1 ano e meio que ela não consegue serviço. E o menino mais novo se envolveu com droga. Em casa tem focos de briga. Ora é na mesa quando a gente vai comer, ora é no quintal, no quarto, não tem dia que não tem briga. E surgiu uma coceira no meu corpo, isso me arrepiou quando ela falou. Eu passo pomada, vou ao médico, faço tudo que oriento e não passa. Coça debaixo da axila, na cabeça, no couro cabeludo, coça em todo lugar. E eu preciso que você ore, porque é muita pressão. Eu falei, tudo bem, tudo jóia. Eu posso fazer algumas perguntas para a senhora? Sim, pode. A senhora vai no culto. Ela disse, você está me estranhando, ela estava ligando do Paraná. Você está me estranhando, lógico que eu vou no culto. Não, isso eu estou perguntando, né? Você ora, ô missionário? Lógico que eu oro. Você jejua? Jejuo. Você ajuda na igreja, na parte social, levando alimentos, para montar a cesta básica. Mas isso direto. Nós temos um grupo aqui, explicou lá uma série de coisas. Você evangeliza? Sim, eu compro Bíblia e eu dou Bíblia para a pessoa, escrevo uma dedicatória, eu dou Bíblia. Ah, que legal, muito bacana isso aí e tal, né? Você dizima? Então, como que eu diria para você, o missionário?
tenho... Desculpa, que eu estou com tosse funcionando. Não, tudo bem. Pode terminar. Aí, bom, e eu falei, olha, senhora, a senhora não dizima. Não, então vamos contar uma história para a senhora. A senhora concorda que Jesus é sabedor de todas as coisas? Sim. A senhora acredita nisso? Sim. O que ele tinha que fazer numa figueira em época que não dá figo? Porventura ele não sabia que aquela figueira não tinha figo? Ah, não, eu lembro dessa passagem. Não, raciocina comigo. Ele foi na figueira para comer o quê? Manga, pêssego, o quê? Figo. E não tinha figo. Mas ele sabia que não tinha figo. Sim ou não? Bom, devia saber. Lógico, não era a época de figo. E sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. Porque ele queria comer figo. Não queria saber se é época de figo ou se não é época de figo. Se há problema ou não há problema. Ele queria comer o figo. Ele amaldiçoou e secou. O problema nosso na igreja, querida, é que a gente não dá frutos. É o seu caso. Ela fez silêncio, falou, a senhora está aí, porque você já tinha desligado. Ela estava na linha e falou, não estou ouvindo. A gente precisa parar de dar folhas e precisa dar frutos. Por quê? Porque a pessoa que dá fruto, ela diferencia da pessoa que dá folhas. Quando a pessoa ela é obediente à palavra de Deus, não é o caso dessa mulher, eu estou dizendo que Jesus amaldiçoou a figueira, e o fato da gente não dizimar, vamos ser amaldiçoados. Não é questão disso. A questão é que há uma diferença em quem dizima e quem não dizima. A pessoa que dá fruto, ela não pode ter uma vida igual àquele que só dá folha. Pois eu preguei essa palavra numa igreja aqui em Campinas, quadrangular, a pessoa escreveu um WhatsApp meia hora depois, longo. Eu liguei para o pastor da quadrangular e falei, se eu poderia responder para ela tal coisa, uma vez que os vídeos são esse, e mandei para ele. Ele falou, não se preocupa. Qual era o vídeo da moça? Gostei de sua pregação. Foi de manhã, no domingo de manhã. Mas acontece que eu não dizimo, não abro mão e acho que você está errado. A pessoa dizima se ela quiser. O senhor está errado de falar que a pessoa tem que dizimar. E eu li Bíblia. Abre Malaquias 3, depois eu volto em Salmos 42, que eu não esqueci. Na verdade eu esqueci, mas depois eu lembro. Vamos lá, Malaquias 3. Existem 8.000 promessas na Bíblia. Ok? Amém ou não? Amém ou não? Amém. Ok. Você pode comprar a Bíblia que tem as promessas grifadas, ela tem tudo grifado no tom cinza. Se você gosta muito das palavras de Jesus, você pode comprar uma Bíblia onde quando Jesus fala está em vermelho. Tem várias Bíblias para vários gostos e é muito bom você tê-las. Muito bem, vamos lá. A mulher que me ligou do Paraná, dona fulana de tal, ela estava sendo amaldiçoada, tal qual eu dei o exemplo da figueira. Eu não posso afirmar isso, mas eu vejo que as amigas dela, os membros da igreja dela, que é uma igreja que eu prego uma vez por ano lá no Paraná, provavelmente não agem da forma dela. Que ela me afirmou que ela dá dízimo no mês, mas quando no outro mês não tem condição, ela não dá. Então ela dá um mês sim, às vezes um mês não, outro mês sim, e que eu faço a minha parte, porque outro dia o pastor fez uma campanha que precisava pintar a igreja. Você tem que entender, missionário, que eu comprei 2 latas de tinta. Eu levei a lata de tinta na igreja, que o pastor precisava da lata de tinta, ele precisava de 8 latas de tinta. Eu levei as 2 latas de tinta. Ela ficou quase 2 horas falando no telefone. Aí eu levei, assim, então eu não tinha que dar o dízimo, eu levei a lata de tinta. Então tem gente que faz confusão aí. Pastor, nós estamos precisando de lâmpada. Bom, então está aqui a notinha da lâmpada, deu 30, eu tenho que dar 200 de dízimo, eu vou dar só 270, porque eu já tenho 30 de lâmpada, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tentei explicar isso para ela. Ela estava lutando bastante, não estava querendo entender. Eu falei, a senhora já observou que as suas amigas na igreja, que são dizimistas, não estão passando o que a senhora está passando, se estão passando, não com tanta pressão que nem a senhora falou. Eu nunca vi tanta coisa. Você acha que eu estou sendo amaldiçoada, missionário? Não é questão disso.
a senhora não está recebendo o que um dizimista recebe. E que conselho você me dá? Olha, a senhora talvez vai me estranhar, cuidado, porque a senhora vai falar com o seu pastor ali, que ele é juiz, vai resolver mandar me prender, pelo amor de Deus, hein? Olha, era mais fácil a senhora voltar para o Espiritismo, porque lá só tem compromisso nenhum. A senhora veio para a igreja evangélica, conhece a palavra, só tem que obedecer a palavra. Essa é a regra de fé sua, a palavra. Mas a senhora vai voltar lá para o Espiritismo, do budismo, já foi budista, espírita. Ninguém pedia 10%, estudei papado também, ninguém pedia 10% nada. Rolava solto, você fazia o que queria. E pecar com a vontade também, que não tem problema nenhum, a senhora podia voltar para lá. Não, mas eu gosto de estar no meio do povo de Deus, na igreja evangélica. Então, a senhora tem uma regra de fé. Já que a senhora está estendendo a conversa, se eu provar para a senhora na Bíblia que tem um versículo que se a senhora comer banana na miga, 6 horas da manhã, a senhora vai ser uma pessoa próxima, a senhora come, mas aonde que está o versículo? Não tem um versículo, dona. Se houvesse um versículo e eu provasse para você não comer banana maçã e nem prata, nanica, 6 da manhã, 6h10, não, certo, 15 para 6 não certo, 6 em ponto. E que se você comesse, você se tornaria um cristão próspero, bem sucedido, e Deus derramaria ricas bênçãos sobre você. Você comeria? Não, sendo assim, sim, comeria com casca e tudo. Essa é a verdade. Não tem esse versículo. Ah, bom, então tudo bem. Não, tudo bem não, tem um parecido. Malaquias 3:10. Eu, Senhor Todo-Poderoso, não é eu que estou falando. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus está dizendo, se foi esse ou aquele que escreveu, foi Deus quem inspirou para escrever a palavra dele, sim ou não? Então Deus está dizendo, eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, ponho minha prova, e verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. É o que está escrito aí, sim ou não? Então está dizendo aqui, amém ou não? Então está dizendo aqui, eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam banana. É banana? Ele abrir a janela do céu e me abençoar. É banana ou é o quê? É o que está escrito aqui, é dízimo, sim ou não? E está falando quantos dízimos? 13. De janeiro a dezembro, 12. E o 13º também. Ah, não tem que dar o 13º? Só me falta ter que dar da herança lá que eu vou receber. E eu não estou julgando você. Eu tenho uma herança para receber que vai sair daqui 5 meses. Você pensa que eu já não estou também pensando quanto que vai dar de dízimo esse total que eu vou receber, que é bastante? O ser humano é falho. Eu também muitas vezes penso como alguns de vocês pensam. Mas Deus não falha quando a gente cumpre com a palavra dele. Por quê? Nós temos que obedecer a palavra dele de imediato. Oh, isso aí que você está pregando, senhor, o pastor já pregou. Só falta não ter pregado, né? Ele já falou desse assunto. Mas será que todo mundo nessa igreja obedeceu quando ele pregou de imediato essa palavra? É a história de Naamã. Naamã deu 7 mergulhos no Jordão. Eu não pedi para ele dar 7 mergulhos no Jordão. Nem faria isso com o coitado, porque é uma água podre, água ruim. Mas ele tinha lepra. Se tirasse a armadura dele de soldado, de guarda, ou seja lá o que for, grudava que nem chiclete quando você pisa, sobe o sapato, assim, aquela nheca a pele dele grudava. E simplesmente o profeta Eliseu falou, você vai lá dar 7 mergulhos no Jordão. Se ele não obedecesse, ele estava leproso até hoje. E muitas vezes a gente quer ir mesmo, porque a gente recebe a informação e a gente não quer cumprir. A igreja é muito cheia de teoria. Não, porque olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Orar é uma coisa fundamental, viu? Porque orar, e fala até grosso, sabe? Orar, eu acho que o orar é uma coisa. Se a pessoa não orar, aleluia. Você ora, meu amigo? Não ora, mas eu acho que as pessoas têm que orar
Sabe, é muita teoria. Nós temos que viver a prática. A prática da palavra nos trará sucesso. Tiago 1, você tem que ouvir e fazer. Ouvir e fazer. E não tem erro, é sucesso garantido. Se Deus te deu uma pizza, repita, pizza. Mais ânimo e fome, pizza. Pizza. Ele dá uma pizza para você. Aí você pega, Senhor, que maravilha. Olha, borda de catupiry, 4 queijos, calabresa, do jeitinho que eu gosto. Ele sabe do que você gosta. Ele te dá a pizza. Você tem a pizza na mão. Ele vira para você e fala assim: gostou? Gostei. Poxa Deus, que bênção, muito obrigado. Está contente? Estou contente. Está contente com o teu carro? Está contente com a tua casa? Está contente com o teu serviço? Está contente com a roupa que você está usando, inclusive a comida que você comeu há 2 dias atrás, que está no seu corpo sendo preparada para ser absorvida pela sua célula, ainda está circulando no seu corpo? Está contente? Estou, inclusive hoje comi uma calma, estou contente. Tudo isso é meu. E ainda aquilo que você vai ter é meu. O senhor quer dizer o quê? Que essa pizza é sua? Sim, eu te dei, mas é minha. Você pode me dar só um pedaço? Quanto? 10%. Não, mas aí, como assim? Não, eu não estou pedindo que você me dê 90, eu só quero 10. Não, eu não vou te dar nada. E aí não entende porque algumas coisas acontecem com ela e com a outra que é dizimista, obediente à palavra, não só sobre o dízimo, sobre outras coisas também, é obediente e vai vivendo de sucesso em sucesso. Os irmãos entendem ou não? Sim ou não? Os irmãos entendem que essa não é uma palavra encomendada, que o seu pastor Bergamo ligou lá, olha, precisa pregar que aquele povo lá em cima, não. Essa é uma palavra que tem que ser pregada, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente e não quer que metade da igreja seja abençoada e outra metade não. E nós podemos ser felizes se andarmos com Deus. Ou a Bíblia é uma grande mentira, ou ela é a única verdade. Amém ou não? Veja o que diz o Salmo, voltando lá 42:11. Eu sei que não é fácil pregar sobre essa palavra, porque quando também eu vou em encontro de casais, missionário, você é muito brincalhão, da outra vez você veio aqui, você trouxe aquele tic-tac azul e distribuiu para os homens para tomar azulzinho, a turma deu risada, foi bacana, a gente chamou você de novo, ele vai se arrepender. E aí você começa a falar sobre pornografia, adultério, o pessoal não respira. É 2 assuntos que não respira. E quando fala sobre dízimo, poxa vida, eu não tenho problema nenhum de andar no shopping e a pessoa falar: ô ladrão, eu não viro para trás. Não tem problema nenhum, por que eu não está falando comigo? Se esse assunto lhe incomoda, é porque tem alguma coisa que precisa consertar, não é, pastor? Nem comigo. Não adianta escrever: ô missionário, a palavra, irmão, é você e Deus. É você e Deus. E outra, eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Ser dizimista para mim é importante, porque eu vejo a minha prosperidade financeira saindo daí. Não tem outro mecanismo na Bíblia que possa levá-lo a ser próximo, senão ser fiel no dízimo. Se houvesse, a gente ia discutir, quem sabe meio termo, quem sabe entrar na onda dos pregadores online, que surge, você não sabe o CIP dele, o RG, onde ele mora, o nome da mulher dele, onde ele congrega, que fé ele professa. Então tem um monte na internet falando: diz que você pode dar 1%, e aliás é uma besteira, você nem precisa dar. Eles ficam falando tanta besteira, e tem gente que recebe um alimento sólido de uma igreja que preserva e conserva a palavra escrita de Deus, e entra na onda desse pessoal online, a qual deveria deletar, não tem que ouvir. Esses dias eu vi um camarada falando numa teoria de que Jesus foi um cara inteligente da época. Como ele percebeu que o povo está precisando de uma pessoa inteligente, ele incorporou a inteligência dele, incorporou e foi levando o povo em banho-maria. Pode um negócio desse? Eu queria estar ali naquele podcast para falar: escuta, minha amiga, como que transforma 600 litros d'água? Basta ter jogo de cintura, fazer uma faculdade ou 2 faculdades, você ser mais inteligente do que o povo do bairro? E o que você me diz andar em cima das águas? E ele foi falando um monte de besteira. E uma pessoa que é fraca na fé já está assim: você quer 10%, gostei desse cara, não vou dar nada. Ele está levando o povo
a não ser abençoado, a não receber as bênçãos de Deus. Diga comigo, eu quero receber a bênção de Deus. Eu quero receber a bênção de Deus. Salmo 42, 11 fala assim: por que você está abatida, minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Quer me explicar aí o que está acontecendo? Porque é muita confusão, irmão. Então a gente tem que falar, a gente tem que clamar a Deus, a gente tem que pedir socorro ao Espírito Santo dentro de você. Quando você aceitou Jesus, não tem uma vassoura, um aspirador de pó. É que não dá para fazer isso aqui, porque eu posso até morrer, se Deus permitir morrer, mas cortar, o Lucas vem aqui, vamos cortar, ele vai cortar com a serra elétrica, ou eu cortar ele, de preferência, aí ele corta e vê o que tem dentro. Nossa, olha cada coração, olha que coração bonito, olha o fígado, que lindo, olha tal, mas dentro dele, dentro de mim, dentro de você, tem o Espírito Santo, irmão, que precisa ser consultado. E aí, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Você está bem? Tem gente que não fala com o Espírito Santo. Um dia, 2 dias, 1 ano, desde o dia que aceitou Jesus. E aí, o que nós vamos fazer? Estou desanimado, e você me anima? Bom dia, tudo bem? Tem gente que não dá bom dia nem para a esposa, nem para o filho, quanto menos para o Espírito Santo, que fala: eu não devia ter passado. Eu vi que era 2 carros, mas eu achei que dava. Eu passei, ralou os 2 lados. Nossa, mas o Espírito Santo às vezes avisa. Quantas vezes o Espírito Santo nos avisa? Eu comendo bife, estava doce o bife. Falei, minha mulher pôs açúcar. Eu fiquei assim, parece que uma voz dentro de mim não fala nada, mas a gente é teimoso. Ela falou: não está comendo bife por quê? Esse bife está doce. Aí inclinei assim na cozinha só para ver o que ela foi fazer. Ela lavou o bife na pia e passou sal. Vê se agora tá bom. Com a mão mesmo, não foi com o garfo não. Não tá bom, devia ter ficado quieto. Agora eu te pergunto, uma voz que diz assim: não ser bobo, tanta conta para você pagar, você vai dar R$1.000 de dízimo, dá só 100. E vem a palavra que de imediato você identifica que é o diabo. Pastor, não precisa do seu dinheiro, não, está ficando rico. Irmão, que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Contabilidade da igreja está à sua disposição, você pode ir lá ver. O seu dízimo está inserido lá, a cadeira que você está sentada é dízimo, papel higiênico no banheiro que eu fui ali, papel higiênico de primeiro, nem na minha casa tem papel higiênico, em casa não é papel higiênico, é lixa, e ali, papel higiênico bom, é dízimo. E outra, se alguém falar: pastor, está construindo uma piscina, quanto você dá de dízimo? Eu dou 500, dá 700, irmão. Acumular braça na cabeça dele. Você traz dízimo para agradar o coração de Deus, não para ficar com suposição. E outra, o seu pastor é um homem honesto. Quantas vezes ele me abraçou, e toda vez que ele me abraçou, a minha carteira ficou no mesmo lugar. Você viaja comigo. Quanta coisa que eu vejo, irmão. E às vezes você vai falar daqui um tempo: pastor, sim, ele já foi, Deus recolheu ele, irmão. Eu gostava tanto dele. Mas prova que gosta, vamos ser um povo festeiro. Amém? Glória a Deus. Pastor, se a gente fizesse toda vez que termina um culto, um churrasco, um chá, uma bolacha, tudo por conta sua. Sabe, você anima o ambiente. Não, a gente quer, sabe, isso aqui não pode ser tortura, irmão. Tortura é que amanhã às 14h30 no dentista que eu tenho que ir, tirar um dente que quebrou, eu mordi não sei o que, e arrebentou o dente, tirou a radiografia, você perdeu o dente. E o que vai fazer? Tem que tirar, mas o senhor fica tranquilo, o dentista pôs a mão no meu ombro, fica tranquilo, tipo assim, parecia que eu sou criança, fica tranquilo, não vai doer, a gente vai te encher de anestesia, lógico que vai doer, você vai ficar tudo torta depois. Deuteronômio 31. Pastor querido, pastor Berg, nós estamos perdendo paciência. No trânsito, foi o tempo que mostrava o dedo no meio, ou fazia que conhecia a mãe do camarada. Agora todo mundo anda armado. As pessoas não têm paciência.
Está olhando torto por quê? Eu sei que temos que ter cuidado de dirigir uma palavra para uma criança. Cuidado de pôr a mão. Antigamente, punha a mão, orava para a pessoa. Hoje, minha esposa, por fazer direito e fazer bacharel de direito, me orienta, fala, olha, não põe a mão nas pessoas. Cuidado com foto, com quem você tira, acrescenta uma terceira pessoa. Enfim, cuidados que a gente tem que ter, que é absurdo. E as pessoas estão perdendo paciência, paciência com o filho, paciência com a sogra, paciência com o marido, paciência com a sogra, perde paciência. O vizinho perde paciência com a sogra. Me irrita, né? Mas viu, eu não tenho esse problema. Eu nunca tive problema com a minha sogra, graças a Deus. Ela morreu faz tempo. Então, paciência não é só esperar, mas como agimos enquanto esperamos. Temos que ter sabedoria. Não temos que ter medo de nada. Outro dia o rapaz falou, olha, eu estou impaciente porque eu vou trabalhar num serviço novo, eu estou com medo que eles vão me mandar embora. Não, mas que bênção que você tem um serviço novo, né? E eu vou ganhar bastante lá. Que bacana, mas eu estou com medo que eles vão me mandar embora, pastora Nilza. Medo, nem começou a trabalhar. Falei, não, você vai saber se eles vão mandar você embora no final do expediente. Você trabalha no dia, se no final do dia te mandar embora, você sabe que perdeu, você caiu aí. Aleluia. Aí então, isso não é nada, o telefone quando toca. Se é Deus, manda esperar que daqui a pouco eu falo com ele. E aí a pessoa tem medo disso, tem medo de casar, tem medo de dirigir. Tem gente que no caso não tem medo. Tem medo de pilotar avião, imagina uma coisa tão simples, o máximo pode acontecer é cair. Sim ou não? Mas a pessoa não se arrisca, então ela fica em casa e fala, eu não consigo arrumar nem namorado. Como pode? Fica em casa com pop. Você já viu pop? Já viu? Eu odeio pop. A pessoa parece uma marciana. Nunca vai conseguir ninguém. Depois que consegue, fica chorando. O menino no acampamento chorando porque perdeu a mina. Como assim? O que é mina? Você quer pisar, explodir? Mas era mulher. Ele falou, perdi porque a mina foi, sumiu, o diabo roubou. Ah, se eu andar na rua, ver o diabo, ele está com a sua mina na mão, ele roubou. Ora por mim, missionário, para a mina voltar. Tá bom, eu vou fazer isso. Pode deixar. Eu tenho a foto dela aqui, ó, vou mostrar para o senhor, ó, ora por ela para ela voltar. Quando eu olhei a foto, eu falei, filho, olha, Deus fez um favor disso. Isso não é bom para você. Isso não vai fazer bem para você. Qualquer coisa que Deus esteja mudando em sua vida é para levá-lo para um lugar melhor. Se hoje o início da pregação lhe incomodou falar sobre isso, é que Deus quer tirar você de um degrau, passar no outro, mas Ele não pode ir contra a palavra dele. Você vai ficar nesse degrau aqui. Eu quero subir, devagarzinho, degrau por degrau você sobe. Mas se você for obediente à palavra escrita, por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Ou está ou não está, irmão? Ah, não, ele não está. Então volta às suas origens, porque você perde tempo numa igreja que fala tanto de palavra, cobra tanto de você, num lugar que você ia, que você podia ficar à vontade. Aqui, se você vai levar Deus a sério, você tem que compreender que o que Ele quer está dentro da Bíblia. Não tem nada fora. Um dia o pastor, sim, foi a maneira dele falar, mas ele leu Bíblia. Eu estou brincando com você, mas eu estou lendo Bíblia. Você tem problema? Você tem que enfrentar ele de frente. Você não pode fugir do problema. Porque se você perdeu alguma coisa, Deus vai repor para você. Você não está feliz, ou tem problema de desemprego, está com problema de relacionamento, de saúde, de área financeira. A pastora já profetizou aqui sobre isso. Que Deus vai te dar livramento nessa área. E eu concordo, Deus vai repor tudo para você. Diga glória a Deus. Você abriu Deuteronômio 31? Fazendo favor, obrigado, viu? Eu vou ler o versículo, o horário ali está faltando alguns minutos.
E já é quase 8 horas, né? Os irmãos topam ficar aqui até 11h30 da noite? Os irmãos topam, não? Posso vir amém ou não? Glória a Deus. Você fica que eu tenho mais o que fazer, tá? Eu já vou embora daqui a pouco. Já deixei o carro até no meio da rua lá. Irmão, se atrapalhar o trânsito, diz que eu já vou sair. Deuteronômio 31:8 fala assim para você e para mim, mais para mim do que para você. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor nosso Deus irá diante de vocês. Ele estará com você, não os deixará e nem os abandonará. Não tenha medo, nem desanime, diga glória a Deus. Abra Romanos 8, eu já estou terminando a primeira parte, para não ficar puxado para os irmãos, porque eu dividi em 780 partes. Estava falando, pastor, que estamos envelhecendo, né, pastor? Eu olho para mim no espelho, nem acredito que eu vou fazer 92 anos. Como passa, não? Amém, igreja? Vocês estão com um problema? Está parecendo uma igreja que fui pregar, o diabo não foi me receber no estacionamento. Eu nem acredito, fala, é você está vivo, porque queria que eu tivesse morto. Vou fazer 92 daqui a 20 anos. Quando você sorri, você movimenta 17 músculos do rosto. A ciência comprova, pesquisa no Google, pessoas que têm hábito de sorrir não faz parte da cadeia de pessoas que têm câncer. Outro ponto, se você sorrir 15 minutos por dia, você perde de quilo por ano 2,5 kg, sem fazer exercício. Só sorrindo. Não sorri. Tem gente que é tão ruim que olha para o chuveiro, nem precisa ligar, o chuveiro chora. A pessoa não tem alegria, não é para chegar na casa do Senhor alegre, pulando, sim ou não? O pastor a mim, irmão, glória a Deus, irmã, se puder sair do banco, você está em cima do banco, faz 2 horas pulando, senta que eu quero pregar. Olha, para um pouquinho de gritar, mais alegre. E aqui o pastor falou, boa noite, irmão, somos um povo alegre. Diga glória a Deus. Fique de pé. Agora senta. Vê só como vocês estão ótimos. Vocês estão ótimos. Estão ótimos. O que significa isso? Você está vivo. Amém. Glória a Deus. A vida, irmão, vai te apresentar obstáculos para as suas conquistas, para os seus projetos, para os seus sonhos. Mas Deus é contigo. E se Ele é contigo, quem é que vai ser contra você? Eu tenho um patrão, não tem ninguém que possa ser contra você. Deus te protege 24 horas por dia. E se você é uma pessoa de Deus, você vai enfrentar muitas lutas, perseguições, desertos, problemas difíceis, querendo você ou não, faz parte do processo. É Deus que está permitindo que você passe por isso. Por quê? Por causa do seu amadurecimento espiritual. Você vai passar pelo que está passando. É Deus permitindo. Isso é bíblico, está na Bíblia. Aonde, missionário? Jesus fala: no mundo tereis aflições. Não, vai devagar ali. Eu acabei de aceitar o Senhor. O Senhor já está falando que eu vou ter aflição. É porque eu decidi aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida hoje. Sim, mas você vai ter aflição. Mas assim, na lata, aflição. Mas você tem bom ânimo. Eu tenho que ficar animado e vou ter aflição? Sim, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Se eu venci, você pode vencer. Não é no nome do pastor Bergamo, ou da pastora Nilza, ou do pastor Lucas, ou da igreja quadrangular. Você vai vencer no meu nome, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Então ele está dizendo, você vai conseguir, porque você vai conseguir no meu nome. Então quando você perder o emprego, fica tranquilo que eu vou ajudar você a arrumar outro emprego. Sabe o que a gente ia fazer quando perder esse emprego? Dar um churrasco para todo mundo. Mas por que eu perdi o emprego? Sim, alegre, dá um churrasco, mas por quê? O diabo, para com isso, irmão. Que mania de falar tudo do diabo. Tudo é o diabo. Outro dia eu estava dormindo e escutei uma voz, você me roubou, porque eu tinha cometido uma falha no dízimo, então Deus está falando comigo. Você me roubou. Eu olhei do lado vendo se era a minha esposa que estava falando comigo. Ela estava dormindo, então Deus estava falando comigo. Mas não, mas isso não é Deus, é o diabo. É o diabo. Você vai no mercado e tropeça. O diabo não empurra, não. Tudo é o diabo. A nossa referência tem que ser Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a nossa referência. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Entendeu, irmão? Amém. Glória a Deus. Tanto o seu pastor, a sua pastora tem as suas tempestades, como eu também tenho. Quantas vezes já preguei nesse púlpito com dor? Nós temos a nossa tempestade. E às vezes ela é brava, porque é um título que você tem que pagar. Terça-feira, se não pagar na terça, na quarta é 180 de juros. Eu sei o que é isso, porque eu fui pagar meu convênio médico. A moça falou: olha, o senhor tem 200 e pouco de juros, né, e tal. Eu falei: mas por quê? Porque o senhor está um mês atrasado, né? Eu falei: mas você não tem interesse de ter eu como associado, continuar sendo associado aqui e tal? Sim, o nosso interesse é mantê-lo aqui. Então, mas é alto, né, o pagamento, ainda tem que ter os 200. Não dá para abonar, não, por favor. Eu não tenho esses 200, não. Abonou. Eu falei: ah, que coisa linda, hein? Paguei 30 dias e ainda abonou. No outro mês eu liguei, eu falei: então, se desse para abonar, né, porque aí já é 187, né, abonou. Na terceira, a mulher falou: você é folgado, né, não vai abonar mais, não. Dívida, você pode negociar. Assim dizia o Delfino Neto há muito tempo atrás. Dívida, muitas vezes você não paga, você negocia ela. Não pode ficar apavorado. Então você pode negociar. Você não vai deixar de pagar ninguém, porque você não é caloteiro. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: você não é caloteiro, né, irmão? Dobre a sua pensão. Dobre a sua pensão. Mas a tempestade vai vir, porque você tem que pagar. Só que além de pagar, você está com problema no seu casamento. Eu sei o que é isso, irmão. Você vai lá em casa ver o sofá, ele é assim curvo, né? Porque a gente fica assistindo muita televisão. Editando, eu dormi no sofá, ele é curvo assim, ó. Problema todo mundo tem. Tempestade tem. Mas não pode ser do nosso jeito, porque Deus não está interessado em acalmar sua tempestade externa. Mesmo você, na sua oração, falando que eu sirvo um Deus que acalma a tempestade. Ele não quer acalmar sua tempestade externa, e sim sua tempestade interna. Se ele acalmar sua tempestade interna, você vai conseguir enfrentar o que você está passando e o que virá ainda. É como Daniel, irmão. Daniel orava todos os dias em direção a Jerusalém com a janela aberta. Amém? Até aí? Isso você pode fazer, só você abrir a janela e achar onde o sol nasce. Onde o sol nasce é na direção de Jerusalém. Ele abria a janela, orava, as pessoas prenderam ele. Deus não podia matar essas pessoas que prenderam ele, sim ou não? Deus pode todas as coisas, sim ou não? E quando jogou Daniel na cova, o leão já não podia estar morto? Ele chegava lá: ó, como beleza, não tem nada aqui, tranquilo. Ele estava em cima do leão, tudo morto. Deus não fez isso, porque Deus não livrou Daniel da cova, e sim na cova. Deus vai dar livramento nesse problema que você está passando, porque Ele é Deus e Ele tem controle sobre a nossa vida. Amém ou não? Você prova, missionário? Prova. Um versículo que só poderia ter ele na Bíblia, Romanos 8. Não precisava nenhum outro. A Bíblia poderia chegar lá, tem uma Bíblia mais barata aí que só tem um versículo. Romanos 8, de 38 a 39. Suficiente para você entender quem você é. Fala do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. Diz assim: palavra escrita de Deus. Romanos 8, de 38 a 39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplaude esse Deus maravilhoso. Não sei se você, já estou terminando, já teve a curiosidade de observar que a luz que está no seu quintal, ela está apagada, está tudo tranquilo, luz apagada, tranquilo. Se acende, começa a ver um monte de inseto. Isso parece doido. Fica batendo a cabeça, parece louco. Aí se desliga, some. Se acende, vem mais ainda. Já viu isso ou não? Já parou para pensar por que isso acontece? É porque a luz incomoda eles.
E aí o que eu quero dizer para você: deixe sua luz brilhar. Independente, olha, às vezes tem parente meu que quando reúne para algumas coisas, como vários professam várias vezes, costumam fazer umas brincadeiras, geralmente me pega na parte financeira, pegando bandeja vazia, falando, agora vamos recolher dinheiro aqui que o pastor chegou. Eu nem chego, já começo com brincadeira. E a gente não deve se incomodar com isso, com o vizinho, com o patrão. A nossa luz tem que brilhar, porque brilhar dentro da igreja é moleza luz dentro de luz. Nós temos que manter o nosso foco em Deus. Não é porque o patrão te ameaça, olha, se não fizer isso, atende o telefone aí. Se é para mim, fala que eu não estou. Você não é obrigado a viver uma vida de mentira. Você pode atender o telefone, alô? Sim, ele mandou dizer que não está, mas ele está, é para o senhor o telefone. Você vai perder o emprego, mas Deus vai honrar você por não ser uma pessoa mentirosa. E às vezes a pessoa tem medo do patrão, tem medo do vizinho. Outro dia o vizinho está falando, eu preciso subir o muro aí, está caindo abacate na minha casa. Você está sabendo que chegou a R$22 o quilo de abacate? Hoje está R$8,90, mas chegou a 22. Pô, isso aí dá dinheiro, tá? Como é que é? Subiu o muro e tal. Você fica, sabe, tem gente que é esclerosado, fura a bola do menino que chutou com a faca, e fura a bola, joga a bola furada no quintal do outro, e sabe, e no trânsito quer brigar com todo mundo. No mercado, outro dia, a mulher, eu quero meus 10 centavos, é absurdo esse mercado não ter 10 centavos para devolver de troco. E a fila grande, eu lá atrás com a pressa de poder ao mesmo tempo fazer almoço no banheiro, já estava fazendo xixi na calça, e a mulher gritando, não vou dar o dinheiro, eu quero meu troco. A hora que a mulher me viu, Paz do Senhor, missionário. Eu falei, misericórdia, missionário. Então eu conheço a senhora, então, não está tudo certo, então, tá. E foi embora. A gente tem que ser exemplo, porque pode o pastor Berg ou alguém daqui não te ver, mas Deus vê. Não é esse papinho furado, eu não assisto televisão, mas assisto televisão, ou tem televisão trancada no guarda-roupa, Deus vê tudo, não é verdade ou não? Então a gente tem que brilhar, porque as pessoas que vêm te humilhando, as pessoas que vêm te desprezando, vêm falando mal de você, rindo de você, vai ver as promessas de Deus cumprir em sua vida, sabe por quê? Porque aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Diga glória a Deus, aplauda esse Deus maravilhoso. Eu vou orar para você terminar. Eixa, hoje eu estou animado, eu já preguei de manhã, hein? Parece que eu estou tremendo, pastor Greg. Não é, né? Às vezes a gente dá umas tremidas, acho que é por causa da idade, né? Eu parar de beber, eu parei nesse homem. Brincadeira. É tão bom sorrir, né? É tão bom ser alegre, né? Minha mãe era uma pessoa muito alegre. Minha mãe, antes de morrer, no leito da morte, ela chegou e falou assim, olha, você foi lá ver se a casa está tudo em ordem? Mãe, a casa está em ordem. Se roubar, rouba as coisas que estão dentro da casa, está lá. Não, é que eu fico preocupado. Será que podia mandar uma manicure para pintar minha unha? Porque eu queria, se eu morrer com as unhas bonitas. Não, a minha irmã chama Regina vai trazer uma moça para fazer a unha. Ô mãe, só fica enchendo das paciências. Vai morrer aí, fica enchendo as paciências. Ela falou, pega aquela pegada lá para mim. Eu peguei a pegada, deu uma pegada na minha barriga. Ela falou, vai morrer você com essa barriga grande aí, parece um elefante. Ela falou, você tem um dinheiro aí para mim? Eu falei, não tenho, mãe. E ela sabe que era difícil tirar dinheiro de mim. Ela falou, mas você não tem nem R$20. Eu vou no banheiro e já volto. Lá no banheiro, eu tirei os 20 para trazer para ela. Não podia mostrar um montante que estava no meu bolso, senão ela pegava tudo. Aí eu peguei os 20 e dei. Obrigado, eu preciso dar para a moça que trabalha no hospital. É gente boa, viu? Gente boa. Aí minha irmã ligou para mim e falei, a mãe morreu? Não. A mãe está rindo que conseguiu pegar R$20 de você. Comprou tudo em paçoquinha, internado com diabetes, morrendo por causa de diabetes. E ela comeu todas as paçoquinhas. Minha mãe ensinava eu rir. Você ri, filho, vai em velório, que até em velório você come, tem café, tem empadinha que antigamente tinha. Hoje de fundo não oferece mais nada. Aí, mas chega rindo, filho, chega rindo. Eu aprendi com ela. Não custa a gente rir, sim ou não? Amém ou não? Não é porque você tem o dente branco, que hoje é fácil de branquear, você pode passar um monte de produto até cândida, fica branco.
Mas o negócio é você rir e dizer: eu tenho Cristo, eu estou rindo porque eu vejo Cristo em você também. Dá a impressão assim que eu tenho Cristo, eu estou sorrindo, eu vim aqui por irmão, eu vou dar só um sorriso para ele, ele não ri. A impressão que dá é que um dos dois tem um demônio, não é possível. Não é verdade? Então, a pessoa que está do seu lado, aproveita que está escuro, dá um sorriso para ela, para ver se parece bem aqui. Aí, isso. Fecha os olhos. Pai, obrigado por essas pessoas. Saíram de suas casas. Me perdoa se eu excedi nas brincadeiras, Pai, mas eu queria ser aqui hoje esse nutricionista espiritual que pôde trazer o alimento que o Senhor acabou de colocar na mesa para eles, que vai mantê-los em forma, numa boa forma espiritual. Viver bem contigo, ter saúde, ter condição de vida melhor. Oh, meu Pai, ter saúde plena para essas pessoas, Pai. Uma qualidade de vida melhor, Pai, que esse povo possa viajar pelo menos uma vez por ano, Pai, comer bem, alimentos saudáveis, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ter vida e vida em abundância, Pai. Nos ajuda a tomar posse de tudo aquilo que entrou em nós quando aceitamos a Jesus, e Jesus trouxe um pacote completo para nós. Nós temos um fruto do Espírito dentro de nós. Não há motivo para não sermos felizes. Nós temos a felicidade, só não sabemos usá-la. Nos ensina a usar. Somos um longânimo. Nos ajuda a ser felizes, Pai, pela autoridade que o Senhor me dá. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui, para que sejam libertos e curados no nome de Jesus. Todo povo que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda a Deus. A Ele, a honra, a glória e o louvor.